Vamos nessa então, porque após o segundo turno da eleição de 2020, o PSDB assegurou o posto de partido que vai governar o maior número de brasileiros. Nas cidades em que os candidatos do partido venceram a disputa, residem 34 milhões de pessoas. Esse número inclui as vitórias conquistadas pela legenda já no primeiro turno. Já o MDB continua com o maior número de prefeituras, assim como nas eleições passadas. O partido, no entanto, elegeu 251 prefeitos a menos em comparação com 2016. O número caiu de 1.035 para 784. Na sequência, PP e PSD completam o pódio do Executivo Municipal com 685 e 654 prefeitos eleitos, respectivamente. Ambos partidos registraram alta em relação a 4 anos atrás. No campo da esquerda, com as derrotas de Marília Arraes em Recife e João Coser em Vitória, o PT não venceu em nenhuma capital. É a primeira vez que isso acontece nos últimos 35 anos. Thaís Oyama, você começa. Ok, Paulo. Primeiro, só para fazer uma observação sobre o PSDB, ele vai governar a partir de hoje o maior número de brasileiros no país, mas muito porque ele ganhou a prefeitura de São Paulo, a cidade tem 12 milhões de habitantes, então é certo que ele vai sim governar o maior número de brasileiros do país, mas a questão é que em número de prefeituras ele perdeu, né? Ele perdeu, assim como perdeu o PT, assim como perdeu o MDB e etc. Então, tem muitas coisas para destacar dessa eleição, mas dentro das grandes linhas eu queria ficar com duas constatações que eu acho importantes. Então, a primeira é que venceu nessas eleições uma categoria em especial, que é a dos partidos de centro. E dentro dessa categoria dos partidos do campo de centro, deu-se especialmente bem a subcategoria dos partidos de centro, nada ideológicos, né, muito pragmáticos, para não dizer fisiológicos. Então, saiu-se excepcionalmente bem, por exemplo, o PP, que é o expoente do Centrão, aquele partido do Arthur Lira, que é o candidato do presidente Bolsonaro à presidência da Câmara. Saiu-se bem o PSD, do Gilberto Kassab, que não gosta que fale que ele é do Centrão, mas é um partido com muita afinidade com o Centrão, muita proximidade com o Centrão. Então, foram esses os partidos que, ao contrário da grande maioria dos partidos de esquerda, por exemplo, e de direita, eles se expandiram e não encolheram. Então, essa é a primeira constatação. A segunda constatação, já muito dita e muito discutida, foi a derrota da esquerda. A esquerda perdeu, a esquerda encolheu. Então, ela teve várias boas performances, algumas boas performances, sobretudo aqui em São Paulo, né, com o Guilherme Boulos, e também em Porto Alegre com a Manuela Dávila. Guilherme Boulos do PSOL, Manuela Dávila do PCdoB. Mas os dois perderam nessas capitais, eles tiveram boa performance, mas não o suficiente para ganhar. Os dois perderam e embora o PSOL, em especial, tenha um vetor de crescimento aí, eles continuam sendo partidos pequenos e, em termos de números de prefeituras, é alguma coisa ainda muito irrelevante. Então, a esquerda encolheu, a esquerda perdeu. E aí entra o PSB também, o PDT, além do PCdoB e etc. Né? Fora isso, teve a fragorosa derrota do PT. Então, o PT tomou a maior surra eleitoral da história da sigla. Ele, para começar, saiu da eleição, como você já disse aí na abertura, sem nenhuma capital, isso nunca tinha acontecido. Também nunca tinha acontecido o fato de o PT ficar fora do segundo turno numa eleição em São Paulo. Ele não só ficou fora do segundo turno, como o candidato dele não fez nem 10% dos votos, fez 8%, pouco mais que isso. O PT perdeu 71 prefeituras, né? E olha que a gente está falando de um partido que já governou o Brasil, que já ganhou 4 eleições presidenciais, governou o Brasil por 14 anos e já teve mais de 600 prefeituras. Isso foi em 2013, né? Ele teve mais de 600 prefeituras. E aí ele foi caindo, agora perdeu 71 nessa eleição e está com 180, o que é muito pouco diante das mais de 600 que ele já teve. Então, é isso. Duas coisas principais: a ascensão, ampliação, crescimento dos partidos fisiológicos, ou pelo menos pragmáticos, digamos, e a grande derrota dos partidos de esquerda, em especial do PT. Essas são as duas grandes constatações, na minha opinião. E daí, qual que é a consequência
dessa derrocada do PT, por exemplo. Então, falando aqui do tabuleiro nacional e tendo em perspectiva o ano de 2022, que são as próximas eleições, as eleições presidenciais, eu diria que, primeiro, o PT, então, virou esse quase leão sem dentes. E daí, como um quase leão sem dentes, ele não vai mais assustar o eleitorado como assustou em 2018 e, dessa forma, alavancar o bolsonarismo. Isso não deve acontecer mais. O PT está fraco, o PT não é mais aquele satã, aquele demônio, e o bolsonarismo não vai poder fazer uso dele para essa tarefa, né, como fez em 2018. E, ao mesmo tempo, não há, pelo menos por enquanto, nenhum outro partido de esquerda capaz de ocupar esse lugar que o PT ocupou. Como a gente falou aqui, o PSOL é uma promessa, outros partidos podem vir a crescer também, mas eles são insignificantes diante do que era o PT. Por exemplo, quem conhece o PSOL no Nordeste? O PSOL não é conhecido no Nordeste. Agora ele ganhou a prefeitura de Belém, no Norte, mas quem conhece o PSOL no Nordeste, como era conhecido o PT, por exemplo, na região, né? Então, tem que comer muito feijão ainda para virar um grande partido de esquerda, inclusive capaz de alavancar o bolsonarismo. Então, o que vai acontecer? Falando com fontes do Planalto, o que me dizem? Que a situação do bolsonarismo não é boa, ele de fato perdeu o seu contraponto, que funcionava como a sua alavanca. Ele está com um presidente que está com uma popularidade em declínio e que ainda, como mostrou, inclusive, a performance do presidente Bolsonaro como cabo eleitoral nessas eleições. Foi uma performance muito ruim, né? Então, junte-se a isso o fato de que o presidente Bolsonaro ainda não viu o pior. O pior ainda está por vir. Em termos de economia, por exemplo, tem aí, batendo na porta dele, e na nossa também, né? O perigo da inflação, por exemplo, o fim do auxílio emergencial, isso tudo vai abalar ainda mais a popularidade dele. Então, ele tem essa situação pela frente e tem essa derrocada do PT, que agora não vai mais poder alavancar o bolsonarismo. Então, qual que vai ser a estratégia? Me dizem essas fontes que a estratégia vai continuar sendo a mesma. Protagonizar com a esquerda, né? Vai continuar sendo a tática do bolsonarismo. Mas aí, na falta de um partido de esquerda constituído, consolidado, o que o Bolsonaro vai fazer? Não vai ter mais o PT, mas então ele vai se preparar para um duelo com a centro-direita. Centro-direita que vai ser apresentada com tintas de esquerda, né? Mesmo porque qualquer que seja a cara ou o nome dessa centro-direita em 2022, essa centro-direita que vai ser o oponente do presidente Bolsonaro, se for Huck, se for Dória, se for Mandetta, todos eles, do ponto de vista do bolsonarismo, vão estar à esquerda. Paulo Figueiredo. Que é um erro ver a política brasileira sob o aspecto partidário. Isso porque no Brasil, só os partidos de esquerda têm alguma identidade, mas mesmo entre eles a coisa é um pouco confusa e misturada. Eu vou dar alguns exemplos. No meu Rio de Janeiro, venceu o Eduardo Paes, pelo DEM. O Eduardo antes era do MDB. Antes foi do PSDB. E antes do próprio DEM. Em São Paulo venceu o Bruno Covas, do PSDB. Não fossem as ligações históricas e familiares do Covas, né? Existiria algum inconveniente que o Covas fosse do DEM, por exemplo? Qual é a diferença ideológica do Bruno Covas, do PSDB, para o Rodrigo Maia, do DEM? Será que o eleitor sabe? As linhas são todas muito tênues. Na esquerda, por exemplo, o próprio Boulos não poderia ser do PCdoB, da Manuela Dávila, ou, anos atrás, do próprio PT? O Alexandre Calil, em Belo Horizonte, é presidente do PSD. Antes, ele foi do PHS. E antes, do PSB. Alguém sabe a diferença programática entre esses partidos? Então, eu acho que analisar a eleição pela perspectiva partidária no Brasil pode ser interessante para fazer reportagem, mas do ponto de vista do sentimento dos eleitores, para mim, diz muito pouco, exceto no que diz respeito a esse repúdio quase que universal a todos os partidos de esquerda, já que são os únicos que eu estou dizendo aqui que têm alguma identidade. Agora, tem outra perspectiva que vem sendo muito repetida por aí e eu queria abordar. Eu tenho ouvido muito falar sobre isso, né? Então você pega no Rio, a gente conversou um pouco sobre isso ontem na nossa cobertura das eleições, né, Paulo? Você pega, por exemplo, no Rio, 54% de não voto, né? E que é a soma das abstenções, brancos e nulos.
e 45% de não voto em São Paulo. Então me parece equivocada essa leitura que vem sendo repetida de que a sociedade reverteu os seus desejos conservadores e anti-establishment e que está focando em candidatos de centro ou não extremistas, seja lá qual for o nome, porque qualquer nome que não seja de centro é considerado extremista no Brasil. Eu, alternativamente, sugiro que talvez tenha havido um outro fenômeno. Tenha havido uma incapacidade desses grupos conservadores e anti-establishment de lançarem os seus candidatos competitivos. E a gente já falou sobre isso aqui no programa. Muito disso tem a ver com a incapacidade do presidente de construção de um partido e de quadros. Aliás, esse é o estado normal no Brasil. No Brasil, o povo há muitos anos viveu aprisionado numa dicotomia uma dicotomia falsa, na verdade, entre o PT e o PSDB, onde ele não tinha nenhum candidato de direita para poder votar. Então, a quantidade de gente que votava no candidato do PSDB, porque na verdade estava votando contra o PT, era gigantesca. O povo vota de acordo com as opções que tem, né? Ou dá para dizer que o Russomano ou o Crivella são conservadores anti-establishment. Não dá, né? Ambos foram apoiadores do PT. Esse último, o Crivella, foi ministro de Dilma Rousseff. Eram esses os candidatos bolsonaristas que foram derrotados? Me façam um favor, né, gente? O eleitor não é idiota. Aliás, talvez a grande lição aprendida pelo eleitorado nesse ano, essa sim, tenha sido que depois de Witzels, Dórias, Joyces e etc., é que não basta um candidato aparecer fazendo arminha com a mão e dizer que mata bandido, que é duro com bandido, etc., etc., que ele é um autêntico conservador. Acho que a desconfiança do eleitor aumentou muito. E nesse sentido, pode sim ter havido um amadurecimento. O que os números não me deixam dúvida é o seguinte: metade do eleitorado, ou uma parte gigantesca, talvez quase metade do eleitorado, não se sente representada por nada do que estava aí. E por isso eles não votaram em nenhum dos candidatos que estão aí. Então eu acho que quem acha que o brasileiro abraçou de novo a velha política não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil. Josias. A minha impressão é de que o sentido geral dessa disputa de 2020 pode ser resumido numa frase: o eleitor brasileiro deu meia volta. Na eleição geral de 2018, o brasileiro expressou toda a sua irritação com um sistema político que teve as vísceras expostas pela Lava Jato. Produziu novidades como a eleição do presidente Jair Bolsonaro e a conversão de um partido de negócios, Nanico, que era o PSL, na segunda maior bancada da Câmara, com mais de 50 deputados, atrás apenas do PT. Graças à pandemia, sobretudo, o grosso do eleitorado trocou a raiva pela moderação, as pessoas estão com medo. E foram premiados os prefeitos bem avaliados na gestão da crise sanitária. Então, o eleitor fugiu dos extremos e se concentrou na sua preocupação com a saúde pessoal, com a conjuntura local, municipal. Candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro naufragaram. E aí um erro do presidente, mais um erro primário, né? Não precisava se envolver nisso. Ele poderia ter se envolvido, sim, se tivesse feito uma opção pelo PSL, escolhendo bons candidatos nas praças adequadas, capitais estratégicas, mas não, abandonou o PSL e aí escolhe aleatoriamente candidatos nos quais apostar, alguns deles já até sem muitas chances, com alta taxa de rejeição, como foi o caso do Crivella, no Rio de Janeiro, e aí naufraga junto com esses candidatos. O PSL, chutado pelo presidente Bolsonaro, não elegeu nenhum mísero prefeito. Pela primeira vez desde a redemocratização, em 1985, o PT não fez um prefeito de capital. Como esse partido não fez autocrítica, então o PT, o Lula, tudo de cambulhada, esse grupo foi enviado pelo eleitor para autópsia. Não fizeram autocrítica, estão sofrendo agora uma autópsia do eleitorado. O PT, a cada eleição, ele vai sendo fatiado e vai ficando menor. E no topo dos rankings das legendas, no topo do ranking das legendas que mais elegeram prefeitos, estão aí o velho e bom MDB, o PP, o PSD do Kassab, o PSDB, o DEM,
O MDB e o PSDB estão aí nesse ranking, mas com viés de baixa. Como tinham muitos prefeitos, elegeram um número razoável de prefeitos, mas menos do que na eleição passada. Os outros, PP, PSD, DEM, esses elegeram bem mais. Estão com viés de alta. Aí não importa o partido, o que importa é o que esses partidos representam e o tipo de pessoas que ocupam os quadros desses partidos. Todos têm algo em comum. Em maior ou menor grau, são legendas que fornecem ou forneceram matéria-prima para a Lava Jato. Quer dizer, do ponto de vista estritamente estético, foi uma derrota. Nós estamos voltando no tempo. É difícil dizer quais serão os efeitos dessas urnas de 2020 na eleição de 2022, mas duas coisas são visíveis. A primeira constatação é a de que o eleitor como que despolarizou a disputa presidencial. Ao enfraquecer ainda mais o PT, as esquerdas, o eleitor tornou mais complicada a equação do presidente Bolsonaro, que já não tem como ficar se escorando nesse polo. Vocês querem a volta do PT? Nem o eleitor parece mais desejar a volta do PT, a menos que apareça um nome fabuloso, que o Lula tire do colete. Hoje, aos olhos de hoje, não se vislumbra essa alternativa no horizonte. E abriu-se, de resto, um caminho aí para o centro. Agora falta um nome com prestígio para, acima dos partidos, dizer como é que se chega a esse centro. E a segunda percepção, que me parece mais sólida do que a primeira, é a de que o próximo presidente, seja quem for, ele vai ter que lidar com um Congresso dominado por essas legendas conservadoras que fizeram o maior número de prefeitos agora, entre elas, essas do centrão fisiológico. Então, isso que nós estamos experimentando hoje deve se acentuar na próxima legislatura, porque quem fez muito prefeito agora vai ter uma máquina e essa máquina vai ser acionada para fazer deputados federais. Essa é a lógica desses partidos fisiológicos. Alguns nem pensam em lançar candidatos à presidência. Querem boas máquinas municipais para eleger muito deputado federal para depois pressionar o governo para obter vantagens na máquina federal. Na prática, o que houve foi uma feudalização do poder no Brasil. O presidente Bolsonaro ainda não se deu conta, mas ele facilitou a formação desse cenário de dispersão do poder quando ele se recusou a assumir o papel de líder de enfrentamento dessa crise sanitária. O Supremo foi acionado e reconheceu o poder de governadores, prefeitos, de atuar contra o vírus. A decisão não eximiu, os ministros deixaram muito claro isso durante a sessão de julgamento, essa decisão do Supremo não eximiu o presidente de responsabilidade, mas o presidente Bolsonaro não quis compor um gabinete de crise em Brasília, ele não quis liderar esse processo. E ele foi largando nacos de autoridade e de poder em favor de governadores, de prefeitos, de congressistas. Quem exercitou adequadamente esses poderes, cedidos pelo presidente, foi premiado. E o presidente Bolsonaro agora tem 2 anos para evitar uma punição do eleitorado. No seu caso, o futuro depende, basicamente, do comportamento da economia. Se a economia for bem, se o presidente der mão forte ao ministro Paulo Guedes e conseguir se articular no Congresso para aprovar o que precisa ser aprovado, ele talvez se dê bem lá na frente. Mas, aos olhos de hoje, a situação, a equação para ele ficou mais complicada.